Viu José os filhos de Efraim até a terceira geração, também os filhos de Maquir, filho de Manassés, os quais José tomou sobre os seus joelhos. Disse José a seus irmãos: eu morro, porém Deus certamente vos visitará, e vos fará subir desta terra para a terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará, e fareis transportar os meus ossos daqui. Morreu José, da idade de 110 anos, embalsamaram-no e o puseram num caixão no Egito. Amém. Queridos irmãos, a história de José é uma história singular, ímpar, uma história tremenda que começa lá no capítulo 37 do livro de Gênesis e termina aqui no versículo 26 do capítulo 50. José era um dos filhos mais novos de Jacó, filho de sua esposa Raquel, a quem ele amava. E a história de José é uma história que tem profundas lições para nos ensinar. E nesta noite eu gostaria de, à luz deste texto lido e à luz da história de Jacó, pensarmos na história de José, pensarmos nas visões de José. Não visão no sentido místico, mas visão no sentido de ver. Ver com os olhos, ver no sentido de olhar para a nossa vida, olhar para a nossa história e entender o que Deus fez, o que Deus está fazendo e o que Deus ainda pode fazer. A história de José é uma história singular, é uma história marcada por um momento de auge, um momento de glória, um momento de ser o preferido do pai, que vai desde a sua infância até os 17 anos, mas depois é um momento de sofrimento, de dor, quando ele é vendido para o Egito como escravo, vendido pelos próprios irmãos, e ali ele permanece 13 anos no anonimato, trabalhando por um tempo na casa de Potifar, depois condenado injustamente, lançado numa prisão. Naquela época as prisões, como hoje muito pior, eram locais inóspitos, difíceis, e ali ele permanece por semanas, meses e anos, esquecido. Mesmo depois de ter revelado o sonho, tanto do padeiro-chefe quanto do copeiro-chefe, mesmo depois do copeiro-chefe ter sobrevivido, e ele não se lembrou de José, até o dia que Faraó teve um sonho, e então José novamente é lembrado, interpreta o sonho do rei, e ele então agora é levado novamente a uma posição de glória, ao governo do Egito, a ser o segundo maior homem naquele período da história da humanidade. Mas neste momento todo, queridos, muitas coisas aconteceram. José então se casa, José tem filhos, os 7 anos de fome, de fartura se acabam, vem os 7 anos de fome, José se encontra com os seus irmãos, José se revela aos seus irmãos, José manda buscar o seu pai, eles vão para o Egito e moram ali, Jacó morre, José enterra Jacó, anos se passam e agora José está no final da sua vida. Mas o que aconteceu nesse período todo? Dos 17 anos, quando ele é vendido pelos seus irmãos, até os 110 anos, quando agora ele está chegando ao final da sua existência. Durante todos estes anos, quais são as visões de José? Eu queria, queridos, nesse momento pensarmos algumas das suas visões. Em primeiro lugar, vamos pensar a visão de José quanto ao seu passado. Como José viu o seu passado, como ele olhou para o seu passado, como ele interpretou o seu passado. Nós vamos encontrar isso lá em Gênesis capítulo 41,
Versículo 51, diz assim: José ao primogênito chamou de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. José ao primogênito chamou de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. Primeira coisa que nós encontramos aqui, queridos, é que José olhou para o seu passado com perdão. Manassés no hebraico significa Manassha. E Manassha em hebraico significa perdoar. Deus me fez perdoar. Quando o texto traduz, Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai, não significa que José estava dizendo: eu não lembro de meu pai, eu não lembro de meus irmãos. Não, ele está dizendo: eu não me lembro de todo o mal, de todo o sofrimento, de toda a angústia, de toda a dor que meus irmãos causaram à minha vida, por terem me desprezado, por ciúme e inveja, e me terem vendido para o Egito. Querido, José estava com 30 anos, e ele chega ao trono do Egito, e Faraó lhe dá uma esposa, e ele se casa com esta mulher, e depois de meses de casado, ela está grávida e nasce um filho, e quando nasce o primeiro filho, José coloca o nome deste filho de Manassha. Literalmente, ele coloca o nome deste filho de perdão. Deus me fez perdoar. Esta é a primeira visão de José. José viu, olhou o seu passado com perdão. José olhou o seu passado com perdão. José tinha todas as razões, todos os motivos, todos os argumentos para olhar o seu passado com mágoa, com ira, com dor, com angústia, com espírito de vingança. Agora ele era um homem poderoso, e ele poderia ali elencar um exército de homens fortes e mandá-los até a terra de Canaã, e surrar seus irmãos, e escravizar seus irmãos, e matar seus irmãos. Mas não, ele olha para o seu passado. Imagine um menino de 17 anos, adolescente, num período de formação, cheio de crises de identidade, cheio de sonhos e expectativas. De repente é jogado dentro de uma carroça, de repente é preso com algemas, de repente é levado para o Egito, de repente está numa terra distante, de língua diferente, de cultura diferente. Ali ele vive 13 anos, ali ele é enganado por aquela mulher, ali ele é condenado inocentemente, ali ele vai para uma prisão. O coração de José poderia estar azedo, amargo, revoltado, agressivo, violento, cheio de sentimento de vingança, vingança, vingança. E quando ele está no poder, ele poderia dizer: agora eu vou triturar, vou pisar, vou humilhar meus irmãos. Mas aí Deus lhe dá um filho, e ele não coloca o nome do filho de vingança, ele coloca o nome do filho de Manassha, perdão. Deus me fez perdoar. Como você tem olhado para o seu passado, meu irmão? Nós sabemos da história de tantos filhos, tantas filhas, que sofreram no passado, que foram abusados, que foram humilhados, que foram tratados maus pelos pais, por tios, por primos, por pessoas maiores. Tantos foram judiados na escola. Quantos não trazem uma história de dor, uma história de humilhação? Quantos não trazem uma história de cicatrizes profundas? E como que você trata desse passado? Como que você olha para ele? Olha com tristeza, olha com mágoa, olha com revolta, olha com um espírito de vingança, dizendo: no tempo certo, quando tiver força e poder, eu volto lá e trucido ele. Ou você olha como José, com Manassha:
Deus me fez perdoar. Se nós queremos ter uma vida de sucesso, uma vida abençoada, uma vida próspera, nós temos que colocar uma nacha sobre o nosso passado. Temos que colocar esse bálsamo que tudo cura, que tudo limpa, que tudo purifica, que tudo restaura. Se você tem mágoa do seu pai, mágoa da sua mãe, se você guarda no seu coração uma raiz de amargura contra um irmão, contra um tio, contra um primo, contra um líder da igreja, coloque uma nacha sobre este seu passado. Se você tem mágoa de um chefe que foi duro, de um professor que lhe maltratou, ou sei lá, alguém que em algum momento pisou na sua ferida, sangrou o seu coração, olhe para trás e coloque uma nacha no seu passado, para que as amarras sejam soltas e você então possa caminhar rumo ao futuro, livre, sem mágoa, sem raiz de amargura. O apóstolo Paulo diz lá na carta aos Efésios: assim como Deus em Cristo nos perdoou, assim também perdoai vós. Queridos, não existe nada mais restaurador para o coração do ser humano do que colocar perdão em nosso passado. Mas em segundo lugar, queridos, nós vamos descobrir que José não apenas teve uma visão do passado e olhou o seu passado com perdão, mas em segundo lugar, como José tratou o seu presente. Segundo filho, no capítulo 41 ainda de Gênesis 52, diz: ao segundo chamou-lhe Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Se José viu o seu passado com perdão, agora José tem uma visão do seu presente. E como que José vê o seu presente? José vê o seu presente com gratidão. José vê o seu presente com gratidão. Ao segundo ele chamou de Efraim e disse: Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Queridos, esta frase, fruto do significado do nome Efraim, literalmente significa reconhecimento. Reconhecimento. José agora ele é o segundo homem mais importante na face da terra. Ele é o braço direito de Faraó. Na verdade, ele é mais importante do que Faraó, porque quando ele lhe entrega o trono e lhe dá o reino, ele diz: nenhum pé se levantará no Egito sem a ordem de José, tanto na minha casa como em todo o reino. Sob a palavra de José, vocês irão ou vocês ficarão? Ele entrega o seu anel nas mãos de José e dá a ele toda a autoridade. Percebam, querido, José nesse momento poderia se sentir arrogante, soberbo. José nesse momento poderia olhar para si mesmo e dizer: sofri, fui humilhado, fui vendido como escravo, meus irmãos me desprezaram, passei 13 anos vivendo como um servo, fui traído, fui condenado injustamente, mas eu prosperei. Eu cheguei aqui, eu conquistei, eu sou o cara, the best, eu sou o cara, agora eu sou o mais importante, eu cheguei lá. Mas José não era um homem de coração antropocêntrico, um homem de coração humanista. Ele diz: Deus me fez prosperar. Se eu cheguei onde eu cheguei, se eu estou onde eu estou, se eu conquistei o que eu conquistei, não foi pela minha capacidade, pela minha força, pela minha inteligência, foi porque Deus me fez prosperar. Isto é gratidão, não é orgulho, não é arrogância, não é soberba, é reconhecimento. Interessante que ele diz: Deus me fez perdoar. Agora ele diz: Deus me fez prosperar. Na vida de José, tudo começa com Deus. Deus. Ele está grato, ele está feliz,
Ele entende que ele chegou onde ele chegou e ele tem o que ele tem, porque Deus foi propício a ele. Os seus sonhos se realizaram, aqueles sonhos de menino, quando ele, conversando com os irmãos e com o pai, disse: sonhei que eu estava aqui no tal lugar, e de repente aquelas ramos se dobraram para mim, ou depois o sol, a lua e as estrelas se curvaram diante de mim. Aqueles sonhos agora são reais. Ele é o homem poderoso, e daqui a pouco os seus irmãos estarão se prostrando diante dele, e ele não vê isso com orgulho, ele não vê isso com arrogância, ele não vê isso com soberba. Quando ele se revela aos seus irmãos, e ele vê ali aquele olhar de medo, assustado de seus irmãos, ele diz: vocês não fiquem preocupados, não fiquem amedrontados, porque vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus transformou em bem. Não foram vocês que me mandaram para o Egito, foi Deus que me mandou, eu na frente de vocês, para que por meu intermédio se conservasse muita vida. Não foram vocês que fizeram isso, foi Deus. E eu estou grato a Deus por Ele ter feito isso tudo comigo. Queridos, quantas vezes nós vivemos numa sociedade onde há tanta arrogância, tanta soberba. Vivemos numa sociedade antropocêntrica, humanista, numa sociedade que entende que os céus não governam mais, Deus não tem mais poder. Eu é que faço a história, eu é que determino a história, eu é que conquisto, eu é que luto, eu é que batalho, eu é que chego lá. Não, meus irmãos, na história do cristianismo, Deus é quem está no trono. Jesus é o supremo governador. Ele é que tem o livro da história nas suas mãos. Ele é quem controla todas as coisas. Eu e você somos apenas servos, mordomos. Dele é toda a riqueza, toda a honra, toda a glória, toda a sabedoria, todo o poder. Tudo vem das suas dadivosas mãos. É Ele que enriquece, é Ele que levanta, é Ele que restaura, é Ele que abençoa, é Ele que nos dá vida, é Ele que nos capacita, é Ele que nos dá dons, é Ele que nos usa. É tudo dEle, tudo dEle. E Ele nos empresta tudo o que Ele tem, para que nós vivamos aqui na terra. Então nós temos que olhar para o nosso presente, e olhar para a nossa vida, e olhar para os nossos recursos, e olhar para as nossas riquezas, e olhar para os nossos potenciais, e olhar para os nossos dons, e não bater no peito cheio de orgulho e dizer: eu sou o cara, mas antes botar o joelho no chão e a cara no pó, e dizer: Deus me fez prosperar. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Temos que olhar para o nosso presente com gratidão, com reconhecimento de que Deus tem sido generoso, misericordioso para com a nossa vida, porque se Deus retirar a sua graça sobre nós, nós estamos fadados à miséria, à morte e às penas do inferno para todo o sempre. Mas, queridos, José não apenas olhou o seu passado e viu o seu passado com perdão, colocou uma nacha nas feridas que seus irmãos e sua família lhe causaram. José não apenas olhou para o seu presente com gratidão e colocou ali um Efraim, mas agora José vai olhar para o seu futuro. Ele está chegando no final da sua vida, são os seus últimos dias aqui na terra. Ele já está velho, seus filhos já estão crescidos, seus netos já estão correndo pelos cômodos da sua casa, e agora ele chama seus irmãos todos, sua família, e ele diz assim: disse José a seus irmãos, 50:24, disse José a seus irmãos: eu morro, porém Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará e fareis transportar os meus ossos daqui.
José olha para o seu passado com perdão, José olha para o seu presente com gratidão, mas agora ele olha lá para frente, lá para o futuro, ele olha para o seu futuro com esperança. E mais uma vez a história de José começa com Deus. Deus vos visitará. Querido, José estava no final da sua vida, durante todos aqueles anos, desde os seus 30 anos de idade, quando ele assume o trono do Egito, até este momento, ele foi de fato aquele que sustentou a sua família, abençoou a sua família, ele foi o abençoador de todo o Egito e de toda a terra. Ele foi aquele que Deus usou para que os 7 anos de fartura fossem guardados, para que nos 7 anos de fome a terra não fosse destruída. 80 anos. E agora ele estava morrendo. E de repente poderia surgir aquela ideia de um futuro sombrio, de um futuro sem esperança. O nosso ícone, o nosso homem, aquele que durante esses 80 anos foi o líder do Egito e trouxe riqueza, fartura, abundância, está morrendo. E José chama ali toda a sua família, seus irmãos, e diz: queridos, quem governa a vida de vocês não sou eu, quem sustenta a vida de vocês não sou eu, quem guia a vida de vocês não sou eu, o futuro de vocês não está nas minhas mãos, mas está nas mãos de Deus. E ele diz: e esse Deus vai visitá-los. E ele olha para o seu futuro com esperança. Ele está dizendo: o fim de vocês não é o Egito. O Egito é apenas uma passagem. Deus tem algo melhor, Deus tem algo maior, Deus tem uma promessa, Deus tem um pacto que Ele fez lá no passado com Abraão, com Isaac, com Jacó, e Deus vai cumprir este pacto. José está falando de mais de 400 anos de história para frente, e ele está dizendo: vocês ainda vão passar dias difíceis e nebulosos, mas Deus vai visitá-los, e Deus vai tirá-los daqui, e Deus vai levantar um outro José, chamado Moisés, e ele vai arrancá-los aqui do Egito, e ele vai levá-los para a terra que mana leite e mel, porque é isso que Deus tem para cada um de vocês. O Egito não é o fim, aqui há fartura e abundância, mas Deus tem algo melhor, Deus tem algo maior, Deus tem algo mais grandioso, Deus tem algo definitivo, uma terra que mana leite e mel. E ele olha para o seu futuro com esperança, não com medo, não com pavor. Nós vivemos, queridos, dias sombrios, dias difíceis, dias de dor, dias de luto, dias de loucos que botam fogo em crianças e se suicidam, dia de loucos que pegam uma arma e saem matando gente inocente, dia de loucos que entram num carro, bebem e saem atropelando todo mundo. Nós temos loucos assumindo governos de nações poderosas e preparando bombas para jogar em outras nações. Nós temos loucos que, em nome de uma religião insana, saem por aí explodindo carros e shoppings e escolas em nome de uma fé estúpida. E nós olhamos para tudo isso e nos apavoramos. Catástrofes, terremotos, tufões, medo. E nós ficamos perguntando como será o futuro. João Alexandre já cantava como será o futuro do nosso país. Queridos, Deus está no controle. Deus é o Senhor da história, Ele reina, Ele tem o livro da história em suas mãos, Ele sabe o que está fazendo. Não tenha medo, olhe para o alvo, olhe para Cristo, olhe para o futuro, olhe para a eternidade. Deus tem coisas maiores para a minha e para a sua vida. Isso aqui não é o fim. Você pode ter uma boa vida, fartura, abundância, um bom emprego, uma boa posição social, você pode ter formado na melhor universidade, você pode ter os melhores diplomas na sua parede, mas isto não é o fim. Isto aqui é apenas transitório e passageiro, isso aqui é apenas o Egito. Nós temos que sair daqui, ainda temos que atravessar o deserto e ainda temos que romper o Jordão.
E então adentrarmos na cidade santa, na Nova Jerusalém, na noiva que foi cantada aqui, que desce ataviada para o seu esposo. É para lá que eu vou, é para lá que você vai. Esse é o nosso fim, esse é o nosso alvo, essa é a razão para Jesus Cristo ter vindo. É para lá que nós vamos. Na cidade que Deus está construindo, onde não entra mais luto, nem dor, nem morte, nem pranto, nem pecado, onde todos os eleitos de Deus, todos os lavados no sangue do Cordeiro, estarão diante do trono, juntamente com os seres viventes, prostrados diante do trono, adorando e dizendo ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja a honra e a glória e o louvor pelos séculos dos séculos, amém. É para lá que nós vamos. Quando esse corpo tombar, quando ele voltar à terra, porque da terra ele é, quando ele se tornar pó, porque pó ele é, nossa alma será recolhida na eternidade e aguardará o dia que o Cristo há de voltar nas nuvens, e ele vai dar ordem ao pó da terra, para que o pó da terra se levante novamente, e nossos corpos refeitos, gloriosos, se unam à nossa alma na presença de Deus, possamos viver na presença dEle para todos sempre. Esta é a minha esperança. É por isso que eu vivo, e é para isso que eu quero morrer, para que eu possa viver na eternidade com Deus. Então não tenha medo do seu futuro. Quando Deus enviou o dilúvio, quando Ele terminou o dilúvio, Ele envolveu a terra num arco-íris, fazendo uma promessa, dizendo: enquanto durar a terra, não deixará de existir sementeira e ceifa, dia e noite, frio e inverno, verão e calor. Deus está no comando, Deus está no governo. Então não olhe para o seu futuro com medo, olhe com esperança, como José, dizendo: eu morro, mas existe alguém que não morre, existe alguém que é eterno, existe alguém que matou a morte com a sua morte, existe alguém que é Rei dos reis e Senhor dos senhores, esse não morre, e Ele vai visitá-los, e Ele vai buscá-los, e Ele vai tirá-los daqui, e vai colocá-los naquela cidade que Ele mesmo comprou com o seu sangue. Queridos, José é um tipo de Cristo. José é um tipo de Cristo. José foi vendido, Cristo também foi. José foi tirado da sua casa e levado para a servidão do Egito. Jesus foi tirado do céu e veio até a terra para ser como um de nós. José foi condenado injustamente, jogado numa prisão. Jesus foi condenado injustamente, jogado numa cruz. José foi esquecido naquela prisão, mas depois foi lembrado, e dali, do subsolo, ele foi arrancado, e depois de interpretar o sonho do rei, ele se tornou o segundo homem, aquele que governava o Egito. Jesus morreu, foi para o fundo da terra, e no terceiro dia Deus o levantou e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que diante dele se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, e Ele está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. E assim como José olhou o seu passado com perdão, olhou o seu presente com gratidão e olhou o seu futuro com esperança, Jesus Cristo veio a este mundo, se fez homem, se encarnou, se tornou maldito em meu lugar, se tornou o meu substituto, assumiu o meu e o seu pecado, foi àquela cruz, pagou por nossos pecados, morreu, foi sepultado, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus, para que Ele possa colocar uma nacha no nosso passado, para que Ele possa perdoar os nossos pecados, para que tudo aquilo que era ofensa nossa contra Deus, agora no sangue do Cordeiro, seja perdoado e a nossa vida seja restaurada. E então Paulo diz: aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já passaram, meu passado está limpo, meu passado foi justificado pelo sangue do Cordeiro. Cristo colocou o seu sangue, o seu manacha no meu passado. Ele já perdoou todos os meus pecados.
Agora Ele quer que eu olhe o meu presente com gratidão. Ele quer que eu viva o meu presente em adoração, em louvor, em contrição, em reconhecimento, em prostração, dizendo: Deus me fez prosperar, Deus me resgatou, Deus me curou, Deus me purificou, a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E Ele quer que os meus olhos não estejam aqui, mas estejam lá no futuro, lá na eternidade, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele quer que olhemos para o futuro com esperança. Ele veio, deu a sua vida, pagou e comprou-nos com o seu sangue, para que nós não tombemos e permaneçamos na destruição para todo sempre. Porque se a nossa esperança se resume apenas a estes 50, 60, 70 anos de vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Mas Cristo ressuscitou. Ele é a primícia dos que dormem. E eu vou ressuscitar. E você vai ressuscitar. E um dia o pó da terra será chamado à existência novamente. E então todos nós, com os grandes heróis da fé, todos os redimidos do Senhor, estaremos na presença de Deus. Porque um dia existiu um José no Egito, e um dia existiu um Cristo em Jerusalém, que veio para colocar uma nacha no nosso passado, para que você olhe para o seu passado com perdão, para colocar um Efraim no nosso presente, para que a gente olhe para o nosso presente com gratidão e viva para a glória de Deus, e para que a gente olhe para o futuro não com medo, porque Cristo já matou a morte com a sua morte. Em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Quem nos separará do amor de Deus? Nada e nem ninguém, porque eu e você somos dele, comprados pelo seu sangue, selados pelo seu Espírito. Ele é o preço, ele é o penhor da nossa herança. E como será glorioso o dia que nós formos recebidos na sua glória, para vivermos na presença dele para todo sempre. Enquanto isso não acontece, vivamos para a glória de Deus. Amém.